Glória a Deus. Agora, os jovens também se cansam. Aleluia. Tem jovem aqui? Quem tem mais de 100 anos? Então você é jovem. Não tem ninguém mais de 100 anos aqui? Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor que nós vamos ministrar agora está lá em Provérbios 20. Nós vamos ler o Provérbios 20, versículo número 29. E depois nós vamos pular para Isaías 40, no versículo de número 30 e o 31. Dá um tempo para os irmãos abrirem. Que Deus abençoe vocês que estão em casa nos assistindo. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Que o Senhor venha transformar as nossas vidas nesta tarde, noite. Como a pastora Cátia ministrou aqui, um encontro com o Senhor Jesus para impactar as nossas vidas. Aleluia. Nós venhamos ser verdadeiros cristãos, como foi ministrado aqui. Cristãos verdadeiros e genuínos. Amém? Todos encontraram? Provérbios 20, versículo 29, a palavra do Senhor vem dizer assim: o ornato dos jovens, ou algumas versões, a beleza dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos, as suas cansas. Então, para Deus, o jovem, a sua força está na sua juventude. Mas desde que você usa ela corretamente, e você coloca a sua força na onde é necessário colocar, você a use corretamente, para que você tenha, algumas versões vão falar que as glórias dos anciões são os seus cabelos brancos, são as suas canas, que são os cabelos brancos, mas para que você chegue até lá, seus cabelos brancos, você tem que dedicar a sua força no lugar certo, porque nós estamos vendo muitos jovens se perdendo nos caminhos, e não chegando lá na sua glória, que é ter os seus cabelos grandes, ser sábios, se perdendo e morrendo na sua juventude. Amém? Vamos ler lá Isaías 40, versículo de número 30. E o versículo de número 31. Amém? Aleluia. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaltos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas como águia, e correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Aleluia. Como eu falei, a beleza do jovem é a sua força, desde que você a use corretamente. Porém, em Isaías 30, a palavra do Senhor diz que os jovens se cansam, ficarão exaustos e cairão. Se os jovens são tão fortes, têm tanta energia e disposição, por que eles se cansam? Eu já falei no começo, né? Porque colocam a sua energia, a sua força em coisas, em lugares errados. Para nós entendermos esse contexto de Isaías 40, nós vamos ler o versículo de número 25 ao 26, do capítulo 40, que a palavra do Senhor diz assim: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Amém? Então, esse versículo, o capítulo de Isaías 40, se nós vamos estudar aqui teologicamente, Isaías, ele tem dois contextos. Até o capítulo de número 39, o profeta Isaías, ele vai falar sobre o quê? Sobre o povo que está perdido, sobre a condenação do povo, sobre o exílio do povo, sobre tudo que Deus vai fazer por eles ter desviados dos caminhos do Senhor. E a partir do capítulo de número 40, Deus vem trazendo o quê? A salvação. Deus vem trazendo um renovo,
Deus vem trazendo a promessa do seu Salvador. Isaías é um dos profetas, ou o maior profeta, que mais fala de Cristo, que mais antecede a Cristo. Então, Isaías, capítulo 40, ele vem exaltando a força do Senhor. E nesse contexto aqui, do versículo número 30, que ele compara a força de Deus, para nós entendermos o capítulo, com as forças dos jovens e moços. A Bíblia vai falar moços. Essa palavra moço, literalmente, ela vem dizer separados, escolhidos. O profeta e Deus está comparando a força de Deus, que até esses jovens se cansam. Qual seriam esses jovens? Os escolhidos para a guerra, jovens fortes escolhidos para o trabalho braçal, que fazia o trabalho pesado no meio do povo. Então, Deus compara que nem esses jovens, soldados valentes do exército de Israel, ou de qualquer exército do mundo, não se compara à força do nosso Senhor. Então, Deus usa esse texto, usa essa mensagem para o quê? Nem os jovens, nem a força do mais jovem e forte do exército de Israel se compara à força de Deus. Porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Então, isso significa que as nossas forças sem Deus, colocadas no lugar errado, elas se esgotam e nós não suportamos e caímos. Nós colocamos a nossa fé, nós colocamos as nossas forças em algo que não agrada a Deus, nos caminhos tortuosos, desviamos. Isso nos faz cansar. O pastor da Cátia falou como ser um cristão. Ser um verdadeiro cristão. Ser um verdadeiro cristão, eu vou falar por mim, isso realmente cansa, é cansativo, é difícil. Porque o cristão, ele é chamado para fora. É chamado para fora. Nós somos chamados para fora. Fora de quê? Do mundo. Das ideologias que o mundo coloca. Das coisas que o mundo acha legal, acha bacana. Tudo aquilo que o mundo introduz. E na maioria das vezes dela não agradam a Deus. Fogem dos caminhos de Deus. E nós estamos vivendo tempos literalmente assim. Onde o inimigo ele tem colocado cada vez mais. E agora ele não está ocultando aquilo. Nós vemos aí nas televisões, nos noticiários, até no meio das escolas, se viu uma notícia lá nos Estados Unidos que os satanistas estão colocando livro para introduzir dentro das escolas. E eles não estão mais ocultando. E por que isso nos cansa? Porque nós lutamos contra a maré. Nós vivemos no mundo, sofremos as coisas do mundo, e a Bíblia vai dizer que o mundo jaz do maligno. Mas a própria Bíblia vai dizer, não nos conformeis com as coisas do mundo. Por isso, ser cristão, ser um jovem cristão ainda, cansa muito mais. Porque um jovem convertido, ainda como a pastora, nós temos coisas ainda na minha vida, eu tenho coisas ainda na minha vida que Deus tem que limpar, que Deus tem que tirar. Todos nós temos. E é uma luta diária. A Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, sim como os poderes celestiais dos mundos das trevas. E o inimigo, o mundo espiritual, ele é real, e nós temos que compreender isso. Nós, às vezes, estamos cansados, deprimidos, oprimidos, porque nós não entendemos as coisas espirituais. Nós achamos que a luta tem que ser com a nossa própria força, com as nossas próprias mãos, do nosso jeito. Não é assim que as coisas funcionam. Porque a Bíblia vai dizer que os mortos ali, os soldados, eles se cansam. Se cansaram por quê? Sem Deus. Sem Deus, sem Jesus, sem ser um verdadeiro cristão, você não vai suportar o que o mundo tem. Você vai ser oprimido. E o que nós estamos mais vendo é pessoas oprimidas. Eu estou falando dos jovens, quando a gente está pregando, nós estamos pregando para jovens cristãos, para nós que estamos na igreja. Porque falar que os jovens estão perdidos lá fora é muito fácil. Não conhecem a Deus. Está acontecendo é jovens dentro da igreja, cristãos, que estão se perdendo. Por quê? Deus colocou no meu coração. Essa semana o pastor pediu para orar. E eu
ministrando em outros cultos, Deus falou assim comigo que está faltando oração em minha vida. Está faltando oração. Porque o que nos fortalece é a oração. Eu posso estudar, pregar, estudar, fazer um curso de teologia, fazer um seminário, aprender, falar bem, ter uma dicção boa, falar a Bíblia bem para vocês, mas se eu não tiver uma vida com Deus, uma vida de oração, de nada adianta. Porque o que transforma a vida é a unção, e a unção vem por oração. Porque se você colocar um doutor, uma pessoa letrada, estudada, que não é cristão, e dá ele um texto bíblico para ele ler, estudar, ele vai brincar e vai falar, as pessoas vão se impressionar do modo dele falar. Mas o que falta em nossas vidas é a oração. Oração. Porque sem oração, não tem força. Não temos força para prosseguir. Porque aquilo que a pastora Cátia pregou aqui, não é orar nas esquinas, não é mostrar que eu sou um homem de oração. Não é mostrar que você é uma mulher de oração. É lá dentro da sua casa. Lá dentro da sua casa, dentro do seu quarto. É buscando ao Senhor a todo momento. A Bíblia fala, orai sem cessar. Orai em espírito. O que é orar em espírito? É você estar na mente, você está trabalhando ali, o Espírito Santo ele vai tocar o seu coração e ele vai se colocar em espírito de oração. Porque a nossa força, ela depende unicamente e literalmente do Senhor Jesus. Porque sem Jesus nós não suportaríamos. Ele mesmo disse. Porque os dias estão sendo encurtados. Nós podemos ver aí até pela ciência. Porque a própria Bíblia falar que Jesus falou que os dias serão encurtados para o quê? Para o bem daqueles que amam a mim. Porque eles não suportariam tamanha falta de amor, tamanha maldade no mundo. E o que nós estamos vendo aí? A maldade. Nós vimos um fato aí que chocou o meu coração, daquela creche lá em Santa Catarina. Crianças, é uma creche cristã. Um pai cristão, ele deu então uma entrevista chocante. Pois é, a maldade está aí. E sem Jesus, e sem a força de Jesus, sem Jesus nos nossos corações, sem oração, nós não vamos suportar. Então Jesus colocou isso no meu coração, oração, oração e oração. Busca do Espírito Santo. A pastora Varela me pregou um domingo aqui que ela busca, porque nós devemos buscar também, buscar o poder do Espírito Santo, não para a glória do homem, mas sim para a glória de Deus. Para que Deus venha nos usar, para a nossa força corretamente na obra do Senhor, para que nós venhamos derrotar o inimigo. Ele já é derrotado, mas que nós venhamos ajudar pessoas que não conhecem a Deus a derrotar o inimigo e seguir os caminhos do Senhor. Aleluia. Josué, capítulo 14, versículo 10, a palavra do Senhor vai dizer: e agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força, então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e entrar. Essa é a história de Caleb e Josué, que Deus prometeu a eles quando eles tinham 40 anos. E aos 85 anos, Caleb e Josué falam que a força deles é como eles tivessem 40 anos. Por quê? A força deles vinha do Senhor. Imagina um homem de 85 anos falando conosco: a minha força é como eu tinha a sua idade. Porque o Senhor está comigo. Quem renovou a força de Caleb e Josué foi Deus. E é Deus que renova nossas forças. Ele está aqui hoje, essa tarde, eu ia falar noite, essa tarde, para renovar as suas forças, para estar com você. E essa história que nos fortalece. Imaginamos nós, dois idosos ali de 85 anos, falando que estão prontos para a guerra. Imagina, irmãos. Prontos para a guerra, para o trabalho pesado. E a Bíblia vai dizer que os mortos se cansam. E o Caleb e Josué não se cansou. Estava pronto para a guerra. Porque eles tinham Deus com eles. O jovem pode ter de 18, 20 anos. Se não tiver Deus,
as suas forças vão se esgotar. Amém. Aleluia. Eles foram renovados pelo poder do Senhor. E nós devemos ser renovados. Devemos buscar a força de Deus todos os dias. E o que nos dias atuais nos tiram a força está cansando os jovens, nos cansando. O quê? Quero citar alguns pontos. O primeiro ponto é a frustração dos objetivos não alcançados. Nós lutamos por objetivos, temos sonhos, o emprego ou a falta do emprego. Isso cansa, você correr atrás de emprego, você tem que sustentar, você tem que estudar, você tem que pagar a faculdade, ou pagar um curso, ou pagar as próprias contas. Isso cansa. A carreira, você está ali estudando, fazendo a faculdade, formando, e você não consegue buscar um emprego dentro da sua área de formação, há dificuldades. Isso vai nos tirando a força, vai nos desanimando. Isso tudo acarreta o quê? Falta de emprego, falta do dinheiro, como eu falei, falta de recursos para suprir as nossas necessidades diárias. Isso tudo vai oprimindo, vai nos cansando, vai nos tirando a força. Quem é casado, o casamento não anda bem porque você não tem dinheiro, está faltando as coisas, você tem que sustentar a sua família, a sua esposa. E essas coisas do nosso dia a dia, as coisas que o mundo, porque nós estamos no mundo, nós vivemos as coisas do mundo, nós somos chamados para fora, mas as coisas do mundo nós ainda temos que passar, nós temos que trabalhar, nós temos que pegar ônibus, nós temos que ir no supermercado, nós temos que viver. Nós temos que viver. Nós temos que ir em busca dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. E quando nós não conseguimos alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos, nós estamos frustrados. Isso nos cansa, isso nos oprime, isso nos tira a paz. As necessidades são muitas delas. Isso vai tirando a força de todos nós. Isso vai nos oprimindo. E sem Deus, irmãos, e sem Deus é impossível. É impossível. Imagina essa correria que você vive, essa luta que você tem diária, e que se não tivesse um futuro melhor para você. Imagine se não existisse Deus e nem a salvação e nem o céu. Que sentido faria a vida para nós? Eu penso isso todos os dias para as pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam na salvação de Jesus, e eu fico muito triste por elas, porque elas não têm sentido de vida. Porque se for para nascer, passar por todas as lutas, se morrer sem esperança de um futuro melhor, a vida não faria sentido sem Cristo, sem Jesus, sem a palavra da salvação. Aleluia. O cansaço por querer antecipar as coisas ou ir longe demais. O corre-corre cansa muito. Muitos jovens estão apressados para experimentar os prazeres da vida, antecipando as coisas. Prazeres esses que são prazeres da carne, sexo ilícito, drogas, aquilo que o mundo impõe, tudo aquilo que o mundo impõe, estão tirando jovens da igreja, estão tirando as pessoas da igreja. Por quê? Nós vemos um tempo que tudo é fácil, é tudo mais fácil. Como o pastor gosta de falar, o tempo do fast food. Você ligou, você não precisa ir no fogão, fazer uma comida, preparar, ter aquele momento, você liga, pede, chegou. Quem é mais antigo já está mais acostumado, mas os jovens de hoje estão crescendo muito mais nisso, querendo tudo para ontem, tudo para agora, não respeitam mais a hierarquia, não respeitam mais pai e mãe,
muito menos os mais velhos na rua. Você não respeita pai e mãe, muito menos o pastor. Porque não tem esse contato. Esses fast foods estão atrapalhando o contato pessoal. Nós não temos mais conversa, é tudo pelo WhatsApp. Nós não temos contato, não temos comunhão uns com os outros às vezes. Porque o cansaço chega do trabalho para casa, quero descansar, quero deitar. Então, tudo isso tem cansado, tem oprimido. Nós vivemos tempos que está tudo mais fácil. O acesso à internet, à informação, tudo em nossas mãos. Principalmente as coisas que não agradam a Deus. A cada esquina que você vai, você tem acesso a drogas, você tem acesso ao sexo ilícito, você tem acesso a tudo. Mas muitos se perdem nesses caminhos e é muito difícil voltar quando você se perde. Quando você se perde, você tem menos força ainda para voltar. Então, os jovens hoje, como a pastora Kátia falou aqui, estava dentro do texto, Deus é maravilhoso. Jovens preferem ter para exibir o que tem. Às vezes querem exibir sem ter. Na internet. Isso faz muitos jovens caírem em busca do dinheiro fácil, em busca das coisas fáceis. Porque nada é fácil nesse mundo. Nada é de graça. Alguém está pagando a conta. Alguém está pagando a conta. Querem ter para exibir. Eu quero exibir sem ter nada. Para mostrar um para os outros que tem, que pode. Mas esquecem de ser bons filhos. De ser bons cristãos, verdadeiros cristãos. Estou falando para jovens dentro da igreja. Acham que, como a pastora Kátia falou, só vir à igreja é o suficiente. De só estar em um ministério é o suficiente para agradar a Deus. Mas o que Deus está vendo e Ele enxerga é o que está dentro do seu coração. É o que se passa no seu secreto. É aquilo que você está fazendo quando ninguém está vendo. E só Ele. Porque você vir na igreja num domingo, glorificar a Deus, cantar louvores, rodopiar, saltear. É lindo. A presença de Deus, ela é real. Porque a presença de Deus se faz nesse lugar. Aqui é a casa de oração, é a casa de Deus, onde Deus habita. Aqui é onde as pessoas são transformadas, literalmente. Mas Deus não quer que você venha só aqui no impacto e seja transformado hoje. Ele quer que essa transformação que você vai receber hoje, está recebendo hoje, ela continue amanhã, no sábado. Ela continue no domingo. Que ela continue na segunda-feira. Que ela continue o resto da sua vida. E você buscando por aperfeiçoamento. Aperfeiçoar os dons que Deus te deu. Aperfeiçoar os dons que Deus nos dá. É buscar mais. É acrescentar coisas em nossas vidas. Porque não adianta você ter sem você ser. Porque um dia, tudo aquilo que você tem vai ficar. Porque o caixão ele não tem gaveta. Vai chegar um dia que você vai estar diante de Deus, diante do Pai, Ele vai fazer conta de tudo aquilo que Ele tem te dado. Não só das coisas ruins, mas dos dons que Deus te deu. Como você usou. Os talentos que você tem feito com os talentos que Deus te deu. Você tem buscado se buscar mais, se apropriar dos dons de Deus? Jovem, Jesus ele está do teu lado, querendo a sua transformação. Hoje é dia de encontro, e onde tem encontro com Deus tem transformação.
Deus, Ele quer transformar a sua vida nesta tarde, nesta noite. Não só para hoje, você estar cheio do Espírito Santo e amanhã o barro quebrar e o azeite ir embora. Ele quer te transformar, te encher, para que você venha transbordar e encher outras vidas. Não seja um vaso furado que enche e ele vaza. Se for necessário, o oleiro está aqui. Ele vai quebrar e vai fazer de novo. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, Ele está do teu lado. Jesus está com você a todo momento. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer que você seja um verdadeiro cristão. Ele quer que nós sejamos um verdadeiro cristão. Sejamos homens e mulheres de oração. O que está faltando em nosso meio é oração. Isso eu falo por mim. Conversando com a minha esposa, esse dia eu falei, eu preciso orar mais. Eu preciso buscar mais. Nós precisamos, a igreja do Senhor precisa. Para que realmente o avivamento do Senhor seja sobre a face da terra, sobre nós, começa de nós. O avivamento do Senhor não é que muitas pessoas, é a igreja que precisa ser avivada. É a igreja. Porque avivamento significa o quê? A pessoa está quase morrendo, e elas é avivada. As pessoas no mundo espiritual, elas estão mortas. Elas precisam de vida, de ressurreição. Elas precisam de Cristo Jesus. O que precisa ser avivado somos nós, a igreja de Deus. O que precisa de transformação. O inimigo rouba a força do jovem através da bebida. Isso tudo é tudo banal, né? As coisas estão ficando banal, está virando normal. Bebedice, crianças de 13, 14, 12 anos, bebendo, se prostituindo. E para o mundo, tudo é normal. E nós, como igreja, não podemos aceitar isso. Não podemos aceitar que essas coisas são normais. Porque não é. Nós temos que proteger as nossas crianças, proteger a nossa juventude em oração. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Como eu falei, a oração é a oração é a palavra do Senhor. Essas coisas são encontradas nas esquinas e Satanás, ele quer tomar a vida dos jovens com coisas legais. Satanás não vai aparecer para nós como nos desenhos animados ali, com chifre, coisa feia. Os prazeres da carne são prazerosos, como diz a palavra, prazeres. É gostoso, é prazeroso. O pecado, ele é doce, como a Bíblia fala, né? Os lábios da mulher adulta é como mel. Mas o resultado é amargo. Então, em primeiro momento, é como a pessoa que usa droga. Quando ela ali está usando droga ali, ela tem aquele momento de prazer. E de repente, quando termina esse momento, ela chega na casa dela, ela coloca a cabeça no travesseiro. E o que o diabo dá é o quê? É depressão. Arrependimento. Você não consegue olhar no espelho. Você não consegue olhar no espelho. Você fala para você mesmo assim: ô Senhor, eu não quero fazer mais isso. Até quem não acredita em Deus, pede a Deus ajuda. Porque a depressão é tão grande, a angústia é tão grande, o arrependimento, que você quer usar de novo, para você se sentir alegre de novo. Isso vira um ciclo. De repente você acha que não está viciado, é só um final de semana, é só um rolê com os amigos. É só um momento. Não, é só hoje. Amanhã. E esse só hoje vai durando. E vai chegar um dia que só a misericórdia de Deus pode te tirar dessa vida. E pense que eu estou falando, como eu falei, com os jovens que estão lá fora, não. Muitos jovens de dentro da igreja que estão largando a igreja. Nós estamos vendo aí o mundo gospel, né? Tantas notícias de até cantores que estão se desviando.
dos caminhos do Senhor, indo para o mundo, porque os prazeres da carne são mais fortes, porque não estão alicerçados na videira verdadeira, na rocha que é Cristo Jesus. Porque, como eu disse, é Ele que nos dá força para largar isso tudo. Sem Jesus, nós vamos cada vez mais afundar. Sem Jesus, é impossível. Pedro tentou caminhar sobre as águas, quando ele estava com foco em Jesus, ele até deu alguns passos em direção a Jesus. Mas quando ele olhou as adversidades do lado, olhou para o vento, que significa as tribulações, as coisas do mundo, ele começou a afundar. E é assim conosco também. Quando nós estamos caminhando com Cristo, tudo bonitinho, tudo direitinho, é maravilha. Mas quando nós deixamos as coisas do mundo nos atingir, nós começamos a afundar. Mas uma boa notícia é que isso não é o fim. Porque Jesus estendeu a mão para Pedro. E Jesus estende a mão para nós. Jesus estende a mão para você. Nada é perdido, porque Jesus está do teu lado. Jesus está do nosso lado a todo momento. Basta um pedido de socorro, porque Ele é misericordioso, bondoso e amoroso. A sua misericórdia dura para sempre. E seu amor é eterno. Porque a palavra vai dizer que o amor é Deus, Deus é amor. E essas coisas, aí começa a queda do jovem, o cansaço extremo que te imobiliza, você não consegue mais. Você quer mesmo, até mesmo quer ceifar a sua própria vida, tirar a sua própria vida. Porque o acesso às coisas está muito fácil, está tudo mais fácil. Mas nós estamos vendo muitas pessoas deprimidas, oprimidas, pessoas que não têm mais razão para viver, tem tudo na mão, mas não tem vontade de viver. Como eu falei, mas a receita para isso tudo é Cristo Jesus. Aleluia. Para nós concluirmos esse sermão, quero dizer para você, não desista. Não desista da tua vida, não desista de caminhar com Cristo. Coloque Jesus em sua história, coloque Deus em sua história. Porque a palavra de Deus, lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, Deus falou com Josué: não foi eu que te ordenei a você, seja forte e corajoso, não apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Aleluia. E no versículo de número 31 de Isaías 40, que é esse contexto que nós lemos aqui, a palavra do Senhor vai dizer: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, e correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Aleluia. Os que esperam no Senhor não se cansam. Jovem, espere no Senhor. Você precisa entender que sem Deus você não consegue. Nós precisamos entender. Aprenda a confiar em Deus e não na sua própria força, na força da sua juventude. Aprenda a confiar em Deus, não no seu conhecimento, nem nas suas riquezas. Nenhum de nós é capaz de passar por todas as dificuldades da vida sem a renovação diária de Deus. Nenhum de nós é capaz de passar por essas tribulações sem Deus em nossas vidas. Então, os Salmos 125:1, para encerrar, diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala e permanece firme para sempre. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor seja louvado e engrandecido nessa noite. Que o Senhor renove as nossas forças, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Pai, Tu és soberano, Tu és tremendo, Tu és digno de honra e de glória. Vem aqui na frente, vem. Vem receber essa oração em nome de Jesus. Deus venha trazer, ó Pai,
renovar nas forças dos teus filhos. Ó Pai, capacitando, Senhor, meu Deus, para a tua obra. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Toma cada vida aqui em tuas mãos, ó Deus. Pai, nós ministramos, ó Pai, nesta tarde, ó Deus, a presença do Senhor neste lugar. Nós ministramos, Senhor, nessa tarde a força do Senhor. Deus, como diz tua palavra, sede forte, sede corajoso. Senhor está neste lugar. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que teu Espírito Santo, Senhor, seja assoprado aqui nesta casa. Ó Pai, em cada coração, em cada vida, Senhor. E que toda arma preparada no inferno não prosperará, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, é o Deus que capacita. Deus, e nessa tarde, Senhor, nós pedimos ao Senhor, ó Pai, derrama da tua força, derrama, Pai, do teu poder, derrama da tua glória, da tua Shekinah nesta casa. Espírito Santo, tenha liberdade neste lugar.